E agora, dados esses recados, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Compartilhar algo com você. Amém? E o meu intuito hoje aqui é gerar algo no seu coração. Meu intuito hoje é gerar fé no seu coração. Amém? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o meu intuito aqui nesta noite é gerar fé no seu coração. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aqui comigo? Sei que a luz apagou aí, mas agora nós vamos desfrutar do melhor de Deus. Amém? Quem aqui quer o melhor de Deus? Aleluia. Então, se o meu intuito é gerar fé no seu coração, eu queria pedir algo para você. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, que agora eu gostaria de orar por você. Amém? Pai de amor, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, eu te louvo, engrandeço teu nome, peço, Pai, que o Senhor venha sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada pessoa, Senhor, trazendo revelação, trazendo graça, fé, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que nessa noite, o Senhor faça algo extraordinário, algo sobrenatural, que cada vida, cada coração, saia daqui encharcado pela tua presença, saia daqui encharcado pelo teu amor, Senhor. Faz algo novo no coração de cada um. Eu declaro uma fé abundante no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, se o meu intuito aqui é gerar fé no seu coração, eu preciso trazer uma palavra de Deus para a sua vida, né? E eu não posso trazer algo diferente daquilo que nós já estamos falando para você. Amém? Porque a Bíblia fala que nós geramos fé no nosso coração quando nós ouvimos algo. Amém? Glória a Deus. E cada ano, cada tempo, nossa igreja ela tem uma palavra sobre a nossa vida. E o ano passado foi o ano das portas abertas. E este ano nós temos uma nova palavra, que é a palavra da restituição. Amém? Então Deus ele quer restituir. Glória a Deus. Amém. Então, a Jaine ela até leu o versículo lá comigo, já com você. Dá para colocar o versículo já? Coloca lá para mim o mesmo versículo que a Jaine leu aqui. Zacarias 9:12. Amém? Aleluia. Então, o que nós estamos vendo este ano? Que é o ano da restituição. Que Deus ele quer fazer algo através da restituição. Amém? Então a gente temos que estar com o coração sensível, com a mente e o coração preparado para ouvir aquilo que Deus está falando. Porque Deus fala. Amém? Às vezes eu vejo as pessoas falando, mas Deus ele não fala igual era antigamente. Mas ele fala conforme você vive hoje. Então da forma que ele falava antes, não vai ser da mesma forma hoje. Mas Deus continua falando. Amém? Glória a Deus. Então lá em Zacarias 9:12 está escrito: voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Então nós temos essa palavra profética sobre a nossa vida, que o Senhor ele vai restaurar tudo. O que é tudo? É tudo. Não é algo, somente alguma coisa, não, é tudo. Deus quer restaurar todas as áreas da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então eu quero falar com você sobre uma restituição extraordinária, que é o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? E Jefferson, para acontecer essa restituição extraordinária, para acontecer essa palavra de que Deus vai restituir, o que eu preciso fazer, o que eu preciso entender, o que precisa acontecer? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, irmão. Deus ele está falando o tempo todo. Ele está todo o tempo falando comigo, com você. Amém? Quando você está no seu trabalho, quando você está na sua casa, quando você está em qualquer lugar, Deus está falando. Deus está o tempo todo se comunicando comigo, com você. Amém? Talvez isso que eu estou falando para você agora, que Deus vai restituir, que Deus está falando, que Deus vai fazer, pode parecer algo repetitivo, mas é repetitivo mesmo, porque Deus está falando. Amém? Mas Jefferson,
Como que eu vou fazer para Deus parar de falar? Como que Ele para de falar? Como que vai ser que Deus vai parar de falar? Deus só vai parar de falar quando acontecer algo extraordinário sobre a tua vida. Deus só vai parar de falar quando a promessa que Ele lançou sobre a vida e sua vida acontecer. Então Deus vai continuar falando. Deus está falando, irmão. E Ele só para de falar quando acontece. Amém? Glória a Deus. Então você quer que Deus pare de falar? Amém, porque vai acontecer. Amém? Mas Ele vai te dar outra promessa e vai continuar falando sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Como saber o que Deus quer restituir? Amém? Como que nós podemos fazer isso? Às vezes, eu, pastor, algum irmão vem aqui, traz uma palavra para a sua vida e fala: Deus quer restaurar, Deus quer fazer, Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está movendo. Aí você fala assim: mas como? Como que eu vou saber o que Deus quer fazer? Quem já se fez essa pergunta? Só eu? Ah tá, pensei que era só eu. Então muitas das vezes nós fazemos essa pergunta: o que Deus quer fazer? Qual é o meu propósito? O que Deus vai fazer na minha vida? O que Ele quer restituir? O que Ele quer restaurar? Amém, irmãos? Para a gente saber disso, sabe o que eu e você precisamos fazer? Falar com Ele. Pergunte para Deus. Amém? Vamos ver isso lá em 1 Samuel 3, do 1 ao 11. Deus falando. Lá em 1 Samuel, a Bíblia diz assim: o menino Samuel, ele ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus, ou seja, a presença de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, e este respondeu: aqui estou. Ele correu até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Porém Eli disse: eu não chamei, volte e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Samuel, ele se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, Senhor, você me chamou? Ele respondeu: meu filho, eu não chamei, volte e deite-se. Respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou. O Senhor me chamou, Eli. Percebeu Eli que o Senhor estava chamando o menino, e ele lhe disse: vai, deite-se, e se ele chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi se deitar no seu lugar. Veio o Senhor, colocou-se de pé e chamou como nas outras vezes: Samuel! Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. O Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos daqueles que ficarem sabendo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então Deus, ele chamou Samuel, ele estava falando algo para Samuel. E Samuel não escutava, porque Samuel não conhecia a voz de Deus. Samuel não conhecia Deus. Então ele chega no profeta e fala: mas você está me chamando? Ele: não sou eu, vai lá, deite-se. E quando chamar novamente, você fala: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel, ele pega e faz isso. E aí Deus traz a palavra sobre a vida dele. Aí Deus traz a revelação. Amém? Então Deus, ele está falando o tempo todo no seu coração: eu quero restituir, eu quero restituir, eu quero fazer acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Mas se você não perguntar, como que Deus vai responder? Amém?
Então Deus está falando, irmão. Quando o Senhor falar no seu coração, eu vou fazer, eu vou restituir. Você abre a sua boca e fala: fala, Senhor, porque o seu servo está aqui e quer ouvir a tua voz. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E qual é outra forma que Deus fala também, irmão? Deus fala através de um profeta, de um homem de Deus, de um homem guiado por Deus. Amém? Nós vamos ver aqui, lá em 1 Samuel de novo, 16:10. Amém? Ele vai confirmar no meu e no seu coração. Talvez venha aqui um ministro, traga uma palavra e vai confirmar aquilo que Deus já está falando. Então, aqui para você entender o que eu quero trazer para você aqui nessa noite, o Senhor ele chama Samuel novamente. Só que agora ele se chama para confirmar algo na vida de outra pessoa. Então ele fala assim: Samuel, você não está vendo que o rei já não está mais dando certo? Que já não tá... Eu quero levantar outro homem. Eu quero levantar um homem cujo coração é igual ao meu. Ele falou: Saul não está dando mais certo. Saul está fazendo as coisas da maneira dele, não está fazendo mais da maneira que é da minha vontade. Então agora você vai lá e você vai ungir um novo rei. Amém? Então eu encurtei aqui para você entender do que a gente quer falar aqui para você. Amém? Então Samuel ele vai até a casa lá, mas eu quero te falar algo, querido. Deus ele já estava preparando o coração de Davi. Deus ele já estava falando com Davi sobre o que ele queria. Não é à toa que o urso, o leão se levantou sobre a vida dele. Não foi à toa, porque Deus já estava o preparando para aquele tempo. Deus estava já preparando o coração e falando: eis que vou fazer algo. Amém? Então às vezes nós estamos na nossa vida cotidiana, está acontecendo algumas coisas e nós não entendemos. E começamos a nos perguntar: ah, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Ah, Senhor, por que as coisas não estão avançando como eu queria? Deus está te preparando, filho, para algo muito maior daquilo que você pensa. Amém? Então Deus ele já estava preparando Davi. E aí ele manda Samuel lá na casa de Jessé. E Jessé leva todos os filhos lá. E aí ele vai e fala: Jessé levou a Samuel 7 dos filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Próximo. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Respondeu: ainda tem um caçula, mas este está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e veio o rapaz. Era ruivo de cabelos e olhos e boa aparência. Então o Senhor disse: Samuel, este, levante-se e unja. Amém? Então Deus ele chegou e levou Samuel para confirmar aquilo que Deus já tinha colocado no coração de Davi. Amém? Então, irmão, entenda algo. Deus ele está falando com você. Em todo tempo Deus está falando com você: eu quero fazer a restituição. Eu quero fazer a restituição na sua casa. Eu quero fazer a restituição na sua família. Eu quero fazer a restituição no seu casamento. Eu quero fazer a restituição na sua felicidade. Eu quero fazer a restituição na sua empresa. Eu quero fazer a restituição em todos os lugares que você anda. E você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, o seu servo está aqui, te ouve. Fala o que o Senhor quer para a minha vida. O Senhor quer fazer, irmão, mas você precisa estar disposto a querer ouvir a voz de Deus. Aleluia! Deus ele está falando o tempo todo, mas você precisa ouvir a voz dele. Glória a Deus! Então Deus vai lá e confirma aquilo que já tinha colocado no coração de Davi. Aleluia! Mas para isso acontecer, algo precisa ser exercitado na minha e na sua vida. Amém? Para essa fé ser gerada precisa algo. Nós precisamos continuar ouvindo a voz de Deus. Precisamos continuar lendo a palavra de Deus. É isso que vai fortalecer a nossa fé. É isso que vai fortalecer o nosso coração, a nossa vida. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Amém? Lá em Romanos 10:17 está escrito que a fé ela vem pelo ouvir.
Ouvir a palavra de Cristo. Então Deus está falando, irmão. E como que Ele vai te responder? Quando você ouvir a palavra dEle. Deus, Ele deixou algo muito poderoso para mim e para você, irmão. Ele deixou aqui, ó, o nosso manual de instrução. Aqui está tudo que eu e você precisa. Tudo que nós precisamos se encontra aqui, ó. Desde relacionamento, desde área financeira, desde área familiar. Tudo está aqui. E Deus está falando através da Bíblia. E eu e você precisamos ouvir essa palavra. Porque essa palavra, ela que gera fé no meu e no seu coração. É ela que traz a mudança. É ela que traz a transformação. É através da palavra de Deus. Eu e você, nós podemos fazer muitas coisas. Mas pode até dar certo. Mas você quer ter certeza que algo vai dar certo? Faça algo de acordo com o que a palavra diz. Amém? Aleluia. Irmãos, e quanto mais nós lemos essa palavra, quanto mais nós lemos esse evangelho, você sabe o que acontece sobre a minha e sobre a sua vida? Há mais revelação. Quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós lemos, quanto mais nós exercemos essa fé, há mais revelação. Deus, Ele traz uma nova palavra. Amém? Eu ouço muitas pessoas falando que a palavra de Deus, ela se renova todo dia. É uma verdade. É uma verdade. Mas o que é mais forte é que a revelação da palavra, ela se renova no seu coração todos os dias. É uma palavra que gera fé. E quanto mais revelação, mais restituição acontece sobre a sua vida. Amém? Não tente entender isso com a sua mente. Não é algo natural não, irmão. Não é algo natural. É algo extraordinário. É algo sobrenatural. Amém? O que Deus quer fazer na minha e na sua vida não é algo que nós possamos ver. É algo que vai muito mais além daquilo que a mente humana pode captar. Porque o que o Senhor quer fazer é o extraordinário. É algo sobrenatural. Porque vai muito mais além daquilo que eu e você podemos alcançar. Não é uma matemática simples. Não é uma lógica. Amém? Não é algo que é 1 mais 1 é 2. Não, irmãos. A Bíblia, ela diz que se eu e você tivermos uma fé no tamanho do grão de mostarda, o que vai acontecer? Nós vamos fazer o quê? Mover o quê? Montanhas. Espera aí. Será que é uma matemática simples? Porque Deus, Ele entregou tudo dele. Tudo. Tudo. E eu e você precisamos entregar uma fé no grão de mostarda para algo extraordinário acontecer. Então essa matemática não é algo simples. Não é algo que 1 mais 1 é 2. Não. É quando você está com saldo negativo. E quando você olha lá, não é que está pago. Tá o saldo positivo. Porque essa matemática, ela vai muito mais além daquilo que você pode captar com a sua mente humana. Ela é algo extraordinário. Deus, Ele entregou tudo por nós. E se você entregar uma fé no tamanho de um grão de mostarda, coisas extraordinárias vão acontecer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então eu quero te ajudar em algo. Quando você for fazer uma oração para o Senhor, agradeça. Agradeça pelo sacrifício. Agradeça pelo perdão que já foi liberado sobre a sua vida. Não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. É algo que mudou a história. Existe uma história antes de Cristo e agora existe uma história depois de Cristo. Porque o mundo, ele se dividiu até através desse sacrifício. Amém? Hoje nós estamos em 2025, depois de Cristo. Porque algo aconteceu. Depois de Cristo tudo mudou. A minha e a sua vida não é mais a mesma. Porque algo extraordinário aconteceu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Coisas grandes vão acontecer sobre a minha e a sua vida. Amém? Porque algo foi muito precioso. Coisas grandes vão acontecer sobre a minha e sobre a sua vida. E o que nós precisamos oferecer é uma fé
no tamanho de um grão de mostarda. E coisas grandes vão acontecer, porque o que foi oferecido pelo Senhor é muito maior do que o que eu e você oferecemos para Ele. Foi o sangue cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, e a Bíblia ela fala que todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que são testemunha dele, alguns sinais vão de acompanhar eles. Amém? E alguns sinais vão acompanhar aqueles que têm fé na restituição do Senhor. Amém? Quem tem fé aqui acredita na restituição completa que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Alguns sinais vão te acompanhar. O primeiro sinal é a paz. A paz que excede todo entendimento está sobre a tua vida. Porque a paz ela vai ser restituída. Se não há paz na sua vida, a partir de hoje vai ser restituída sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Eu acho muito interessante, irmãos, porque quando Cristo ressuscita, Ele mostra as mãos e fala: paz, paz. Essa paz está sobre mim, sobre você. Amém? Glória a Deus. Outro sinal, a alegria. O Senhor Ele vai restaurar toda a alegria no seu coração. Amém? Talvez você tenha vivido uma vida que não te trouxe tanta alegria até hoje. Mas a verdadeira alegria, ela se encontra em Cristo. Amém? Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, essa alegria ela vem dentro de nós. E nós podemos nos tornar pessoas que vivem em alegria com o Senhor. Não é que nós vamos ter alegrias momentâneas. Não, mas todos esses sinais é algo que nós já andaremos tendo com eles. Que é a paz e a alegria. A alegria ela não vai vir, ela já está dentro de você. Amém? Glória a Deus! Irmãos, outro sinal, a tranquilidade. Deus ele vai te dar muita tranquilidade. Irmãos, eu creio que alguns irmãos que me conhecem um pouco mais tempo, igual o irmão Érico, alguns irmãos aí, a Milena, o Déficit, os irmãos que andam comigo, sabe que quando eu me encontrava numa situação difícil, aí o Gerson desmoronava, porque corria pra lá e queria resolver, queria fazer as coisas do meu jeito. E aí, quando eu entendi que Deus ele era possível, que era possível em Jesus trazer a tranquilidade no meu coração, eu comecei a pedir para Ele, falei: Senhor, traz tranquilidade no meu coração, traz paciência, traz sabedoria. Irmãos, eu vou te falar, aconteceu. Hoje, quem me conheceu antes, muito antes, sabe que muita coisa mudou na minha vida. Amém? E a tranquilidade e a paz e a alegria está sobre a minha vida, está sobre a sua vida também. Amém? Outro sinal que vai te acompanhar, irmão, é a mansidão. A Bíblia diz que Jesus ele era manso. Amém? Então eu e você vamos ter mansidão sobre a nossa vida. Amém? Porque nós temos o próprio Cristo dentro de nós. E essa mansidão ela vai nos acompanhar. Você vai se tornar uma pessoa mais mansa. Amém? Amém? Quem quer ser mais manso? Amém. Jesus ele vai trazer essa mansidão sobre o nosso coração. Algo que a gente já falou, mas eu quero repetir para você. Deus ele vai trazer mais fé. Amém? E quando você tem mais fé no seu coração, você é mais destemido. Amém, irmãos? Eu era uma pessoa que eu tinha medo de ir no banheiro à noite. Hoje não, eu levanto lá, não tenho medo, porque Jesus é comigo, porque Ele tirou esse medo do meu coração. Amém? Às vezes, a gente fala assim, pode parecer algo bobo, mas às vezes, quando nós não temos Jesus na nossa vida, irmão, nós se tornamos pessoas covardes, pessoas medrosas. Mas Jesus, ele traz a coragem dele sobre a minha e a sua vida. Amém? Glória a Deus! E, consequentemente, Deus vai trazer ousadia para a sua vida.
Amém. Deus, ele traz uma ousadia sobre o seu coração. Mas é uma ousadia só para você falar com as pessoas? Não, é ousadia para você pregar o evangelho de Cristo. É ousadia que você vai falar do Senhor. Sabe, quando você vê as pessoas, você não vai ficar mais preocupado. Oh, meu Deus, como que eu vou falar de Jesus? Não, você vai ter ousadia. Porque esse sinal te acompanha. Porque Jesus, ele tinha ousadia. E você também tem ousadia no Senhor. Amém? Mas quando, Jefferson? Quando que Deus vai fazer isso? Como? Quando? Como vai ser? O Senhor, ele quer fazer aqui e agora. O Senhor, ele quer fazer aqui e agora na sua vida. O Senhor, ele está falando. Todo tempo o Senhor está falando, eu quero te dar paz. Eu quero restaurar a sua alegria. Eu quero... Sabe, querido? Tem algo na sua vida que Deus quer fazer. Eu tenho certeza disso. Porque Ele fez na minha. Deus, Ele fez na minha vida. Ele quer fazer na sua também. Amém? Eu sei que enquanto eu estava falando aqui, Deus estava falando no seu coração. Que precisa áreas na sua vida de ser restaurada. Deus, Ele quer restaurar. Amém? Deus, Ele quer fazer aqui e agora. Aleluia. O que falta na sua vida? O que você acha que Deus quer restituir? Não me responda. Mas chegou o tempo de você falar. Eis aqui, Senhor. O teu filho te ouve. Fala que os meus ouvidos estão abertos para você. Deus, ele não só falava antigamente não, irmão. Ele fala aqui agora com você. Deus, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Ele é poderoso para trazer cura, restauração, cura de vícios, libertação sobre a tua vida. Mas você precisa gerar essa fé extraordinária e crer que Deus é poderoso para fazer a restituição extraordinária sobre a tua vida. Amém? Irmãos, Jesus, todo lugar que ele passava, as coisas não ficavam da mesma maneira, porque ele trazia o extraordinário de Deus com ele. Ele é a representação do extraordinário sobre a minha e sua vida. Amém? Eu queria pedir para a equipe de louvor vir aqui me ajudar. Amém? Mas o que Deus falou no seu coração nessa noite? O que Deus falou no seu coração? Ele quer restaurar. Deus, ele quer trazer o ano da restituição presente na sua vida. Amém? Talvez você saiu da sua casa hoje com muitas incertezas, com muitas indecisões, mas o Senhor está falando, o seu problema, ele não é nada diante da minha presença, porque eu sou poderoso para fazer todas as coisas.